Felipe Luiz, ansioso por volta de Pedro como titular. Empresários de jogador viajando para a Inglaterra para conhecer futuro clube. E vamos falar também das atualizações da novela Jorginho. Tá machucado, não tá machucado? Vai assinar, não vai assinar? Vai renovar com o Arsenal ou não? Essas e outras notícias do mais querido do Brasil para você agora. Então já curte esse vídeo, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal aí. Se você já é inscrito, dá o seu like. Se você é daqueles que assistem os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal, pô, dá uma moral para outro flamenguista como você, para a gente continuar motivado aqui no canal, tentar bater os primeiros 800 inscritos ainda esse mês. Você, em contrapartida, recebe esse resumão de notícias diárias do Flamengo. Não precisa ficar perdido catando informação verdadeira ou falsa do Flamengo. Seu lugar é aqui. Clica no botão, inscreva-se aí abaixo e assim você acompanha o nosso canal. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Aliás, a resenha de hoje tem muita coisa para a gente falar. Apesar do Flamengo ter tido folga nessa quarta-feira, o Flamengo volta a treinar no momento que eu estou gravando esse vídeo, às 3h30 da tarde da quinta-feira. Tem muita coisa aí nos bastidores do Flamengo. Já vou começar falando do Wesley, porque a notícia que foi trazida pelo Flazoeiro e sua equipe é que os empresários do Wesley estão embarcando para a Inglaterra para visitar alguns clubes lá, né? Clubes da Premier League. A ideia é conhecer a estrutura dos times para poder decidir qual time que vai aceitar melhor o Wesley, né? Ou seja, qual time aí que vai encaixar melhor no futebol do jogador. Lembrando que ele é um jogador que já teve proposta também da Liga Italiana, né? É possível que chegue alguma proposta do pessoal da La Liga da Espanha. Então, assim, esses empresários provavelmente vão voltar aí com algum tipo de proposta para jogar na mesa do Flamengo. A ideia do Flamengo é não vender por menos de 35 milhões de reais e a ideia, obviamente, é tentar usar o jogador no Mundial, né? Ou seja, a janela de transferências antes do Mundial o Flamengo vai contratar apenas para se reforçar e aí depois do Mundial é que o Flamengo cogita perder jogadores. A ideia é vendê-lo nessa janela. Imagina se ele arrebenta no Mundial, imagina se ele continua jogando essa bola rápida que ele joga, né? Apoio rápido, ele vai chamar a atenção de muita gente. Então, assim, é capaz até do Flamengo conseguir mais grana por ele. Infelizmente, o mercado europeu não paga muito mais do que 40 milhões realmente em jogadores sul-americanos, principalmente num defensor como ele. Então, assim, mas a ideia é o Flamengo fazer grana. O máximo que o Flamengo puder fazer, tem que fazer, porque vai ser uma das últimas grandes vendas do Flamengo, né? Se a gente observar os anos anteriores. Mas mais importante do que vender o Wesley pelo um bom valor, eu acredito que o Flamengo também tem que pensar num bom substituto para ele. A gente sabe que o Varela, ele já mostrou que pode ser esse substituto, mas um lateral com a quantidade de jogos que a gente vai ter durante o ano, não vai ser possível. O Flamengo tem que ir no mercado, tem que trazer alguém à altura. Não pode ser alguém que demore a se adaptar ou alguém muito novo. O Flamengo já tem que estar, já deve estar observando alguns nomes no mercado. E falando de outra possível contratação aqui, que é do Jorginho. Muita gente falando, virou novela? Não virou novela? Ele tá fazendo leilão com o Flamengo? Na verdade, não é nada disso. É porque tudo que envolve esse jogador é um pouco mais complexo, né? É um jogador que nunca jogou no Brasil. Então, assim, não teve... A base dele foi no Hellas Verona, da Itália, né? Então, assim, ele não tem nenhuma relação com o Brasil. A mulher dele, os filhos dele não são brasileiros. Ele voltaria para o Brasil, né? Viria para o Rio de Janeiro para uma nova aventura na carreira dele. Lembrando que ele está no final de carreira. Fora que o Arsenal inventou, né, de passar para a semifinal da Champions League, uma coisa que não aconteceu há muito tempo. Então, qualquer reestruturação no elenco deles agora não é a prioridade. Eles estão pensando nessa semifinal contra o PSG. Então, o Arsenal enrola um pouco essa situação. Porém, a gente está trazendo aqui uma informação nova que o Fabrício Romano, que é aquele jornalista que traz aí sempre os furos das transações dos jogadores, ele trouxe a informação negando, né, que tem um clube interessado lá na Arábia no Jorginho, que é o tal do Neon FC. É um clube da Arábia que muita gente estava cogitando que estava querendo o Jorginho, né, para ser um grande, começar a entrar em outra prateleira lá dentro do campeonato árabe, e o Fabrício Romano negou que haja qualquer tipo de conversa.
E ele mesmo falou que o destino pode ser o Flamengo. E aí, a outra informação que a gente traz é que, apesar deles estarem envolvidos com a Champions League, o Arsenal já foi atrás de um volante espanhol, do Atlético de Bilbao. Se eu não me engano, o nome dele é Zubeldia, alguma coisa assim. Zubeldia é o nome do técnico do São Paulo, mas é um nome parecido. É um volante jovem que joga na mesma posição do Jorginho, ou seja, o Arsenal já está indo ao mercado. Isso é uma resposta, né, entre linhas, de que não vai contar com o jogador para a próxima temporada. Ele estava lesionado, mas segundo o Vene Casagrande, ele volta a treinar na próxima segunda-feira e assim que entrar em ritmo já fica à disposição do Arteta. Ele entrou em contato diretamente com o empresário do jogador e o jogador trouxe, e ele trouxe essa informação de que o jogador aí volta a treinar, ou seja, não é uma lesão grave. Muita gente preocupada, inclusive eu, que se o Flamengo contratasse o jogador, ele só poderia jogar depois do Mundial porque ele estaria machucado. Mas na verdade não. Ele pode perder a temporada europeia, mas não é uma lesão grave. Então, provavelmente, aí, se vier para o Flamengo, vem para jogar o Mundial. Falando um pouco agora do Flamengo, dos treinos do Flamengo, o Flamengo que volta a treinar, como eu disse, nessa quinta-feira. O Flamengo tem alguns problemas aí, por conta de dúvidas, né? Principalmente com relação ao Plata, que sentiu dores no joelho antes do jogo contra a LDU. Tem também o Alexandro, que está se recuperando de um edema na coxa. Então, essas são as dúvidas aí. Possivelmente, esses jogadores, no decorrer desses jogos, devem ser poupados. Os treinos devem ser poupados. O Filipe Luís não tem o costume de colocar jogadores que recentemente sofreram lesões. Ele espera um pouco mais justamente para a lesão não piorar. O que deve ser novidade nesse time, né? Deve ser a volta do De La Cruz, que não jogou contra a LDU, e o reserva dele, o Alan. Os dois devem estar liberados para ir para jogo. O que a gente espera desse jogo é muito mais chutes a gol, né? A gente tem visto o Filipe Luís sendo muito cobrado nas coletivas, fala-se muito sobre esse volume de jogo do Flamengo e essa falta de finalizações, e aí a grande surpresa que pode ser a cereja do bolo para esse jogo contra o Corinthians é a volta do Pedro como titular. Internamente já se fala que existe uma certa ansiedade do Filipe Luís, né, para que o Pedro volte a ser escalado como titular. Inclusive, ele já falou em algumas coletivas que quando o Pedro estiver bem, o time vai jogar em volta do Pedro. A gente sabe que hoje no elenco do Flamengo não tem ninguém nessa posição. A gente sabe que o ataque do Flamengo não é um ataque que vem fazendo resultado. Nos últimos 2 jogos a gente passou em branco. Contra o Juventude foram 6 gols, mas 2 foram do Pedro, 2 foram de zagueiros e 1 de um meio campo. Então só teve 1 gol de um atacante, que é o Plata, e não deve ir para esse jogo. Então o Filipe Luís, que diante da torcida do Flamengo, num Maracanã lotado, como vai ser domingo, ele precisa de um homem-gol. E nada melhor do que o Pedro. Ele tá voltando, ele tem entrado bem, se movimentado cada vez mais. É claro que existe um controle de minutagem por conta de uma possível relesão. A verdade é que é mais provável que o Pedro ele se machuque com uma lesão muscular por conta do tempo sem jogar do que de novo na mesma lesão, né? A gente não quer que isso aconteça, mas se isso acontecer, é encarado inclusive como normal. Jogadores que ficam muito tempo distantes por conta de lesão, quando voltam, se machucam no músculo. Então talvez seja esse a grande preocupação. Vai depender desses 3 próximos treinos que o Flamengo vai fazer, quinta, sexta e sábado, para definição. Mas a verdade é que, na minha visão, na visão dos torcedores e até do Filipe Luís, ele está muito ansioso para ter essa conversa com o Pedro, para saber se o Pedro pode ser o titular no domingo, né? Lembrando que vai ser um jogão, tem show, tem aniversário da Rede Globo, tem 45 mil ingressos já foram vendidos, então ontem já eram 40, agora mais de 45, então a gente vai beirar os 60 mil, vai ser assim uma tarde, noite muito bonita, e eu acho que realmente a cereja do bolo pode ser o Pedro no ataque como titular. Jogaria de repente o primeiro tempo substituído no intervalo, ou mais um pouquinho no segundo tempo, vai ver aí com relação a esses treinos da semana. O Bruno Henrique também, se jogar, ele faz o jogo de número 300 com a camisa do Flamengo. Então ainda tem essa situação. Dentro dessa confusão toda que vive o Bruno Henrique, ele ainda pode aí receber, de repente, uma placa, uma camisa ou uma homenagem com relação a isso. Do lado do Corinthians, o Depay está motivado financeiramente, tem uma cláusula no contrato dele que ele vai receber 1 milhão, quase 1 milhão e 600 mil reais, caso ele alcance 25 contribuições em gol. Ele, nesse momento, tem 24. Então, qualquer contribuição, passe ou gol que ele fizer contra o Flamengo, ele ainda ganha essa bolada. Então, vai vir motivado aí para ganhar uma grana. Por outro lado, eles estão sem técnico, então mesmo que feche com o Dorival, não vai dar tempo ainda de mexer no time. Então, o Flamengo tem que jogar sério esse jogo.
O Flamengo hoje é o segundo colocado com 11 pontos, né? O Palmeiras vai pegar o Bahia fora de casa, então pode ser que tropece. Fluminense pega o Botafogo num clássico, no Engenhão, também pode ser que tropece. Então é um jogo assim para o Flamengo se preparar bem para se tornar líder, né? Então só a vitória interessa. Deixa o seu palpite para esse jogo aí, diz se você também tá ansioso assim como o Felipe Luiz e como eu para o Pedro jogar como titular. As notícias do Flamengo de hoje são essas, então curte, comenta, compartilha. Se você não segue aqui, segue para ajudar o nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.